Olá, estamos começando mais uma conversa com especialistas. Hoje a convidada muito especial, uma profissional da área de terapia ocupacional, referência aqui na Bahia, nossa querida Helena Pataro, terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia. Helena, que prazer enorme receber você aqui nessa conversa com especialistas. Oi, Gal, que prazer. Eu que agradeço o seu convite. Um convite seu é mais do que um convite, é uma convocação. Porque você, dia após dia, nos ensina, nos orienta, nos inspira, né, a fazer uma gerontologia para além do papel, uma gerontologia viva, ativa. Então, estar aqui podendo partilhar um pouco com você é mais do que um convite, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e sobre a minha profissão, né, como terapeuta ocupacional. Então, para mim é um prazer imenso, agradeço e espero poder contribuir, né, com o debate, com a discussão e parabenizar por esse projeto. Eu acho que é preciso a gente dar visibilidade, sim, às diversas categorias que trabalham com envelhecimento, cada uma com seu núcleo de saber, né, cada uma trazendo sua contribuição, porque no final das contas o que vale é a soma, né, a soma dos esforços. Cada uma, o campo gerontológico é imenso, mas cada uma com sua contribuição, cada uma com seu pedacinho, faz uma gerontologia forte, viva, em prol da pessoa idosa. Então, muito obrigada. Pois é, perfeito. E é pensando nisso, nós gerontólogos, né, que sabemos que a gerontologia é uma prática multi-interdisciplinar, com várias áreas de conhecimento, várias áreas de saberes que são tão importantes para tratar do assunto do envelhecimento e com o grande objetivo de todos nós, que é a longevidade saudável. Esse envelhecimento bem-sucedido, esse envelhecimento que nós desejamos para todos e para nós mesmos também. Então, a gente sabe da importância das profissões e, nesse momento, nesse projeto, minha proposta é essa, mostrar para a sociedade, mostrar para os outros profissionais a importância e a contribuição que cada área de conhecimento traz nesse processo. Então, hoje é o momento de conversarmos com a terapia ocupacional. É uma área que eu gosto muito, admiro muito, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns terapeutas ocupacionais, tá? Sei da referência ao seu trabalho e, por isso, você está hoje aqui sendo convidada a compartilhar seu conhecimento. Então, eu vou lançar, Helena, uma pergunta inicial, que, na verdade, é um leque extremamente aberto, que aí você fica à vontade de Sim. discorrer, falar sobre a sua profissão, sobre a sua prática, tá? Então, eu queria saber qual a importância, qual a contribuição da terapia ocupacional para essa tão almejada longevidade saudável desse envelhecimento que nós estamos vivendo hoje. Então, Gal, antes de falar da terapia ocupacional para a longevidade saudável, ativa, eu queria fazer um resgate, né, do que a gente fala sobre a questão do envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento precisa ser visto como uma conquista da sociedade, né? Fruto das melhorias de saúde, educação, de saneamento básico, acesso a mulher ir para o mercado de trabalho. Então, muitos foram os fatores que fizeram com que a população envelhecesse mais. Só que não basta apenas envelhecer muito, precisa envelhecer com qualidade de vida. Então, a OMS tem esse termo, envelhecimento ativo, que é um termo que eu gosto muito, eu acho ele super bonito. E aí, a OMS diz que o envelhecimento ativo é essa oportunização das condições de saúde, de segurança, de participação social, à medida que as pessoas envelhecem. Então, quando a gente diz que a gente precisa garantir condições de saúde, de segurança, de participação social à medida que as pessoas envelhecem, a gente precisa falar de ações que envolvem a prevenção, a promoção, o tratamento, a reabilitação, o acesso à saúde, à educação, a lazer, a transporte. E aí, falando da terapia ocupacional, né, que é uma profissão da área de saúde, é uma profissão que eu me orgulho muito. Eu sou filha de terapeuta ocupacional, a minha mãe é terapeuta ocupacional. E eu lembro, quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser física nuclear. Eu não sabia nem o que era física nuclear, mas eu dizia que eu queria ser física nuclear. E aos poucos eu comecei a ver minha mãe, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional na gerontologia e vou chegar na Pronto, longevidade perfeito. saudável. Então eu via minha mãe, ela ia trabalhar e ela voltava sempre muito com um brilho nos olhos das coisas que ela fazia com os idosos, porque ela trabalhava num abrigo. Eu via minha mãe com um brilho nos olhos quando ela voltava de oficinas que ela tinha dentro de um hospital que ela trabalhava, enfim. E aí eu resolvi fazer terapia ocupacional.
Quando eu fiz terapia ocupacional, eu fiz, olha, eu vou trabalhar na área de saúde do trabalhador. Aí, meu primeiro emprego foi um emprego com idosos. Meu segundo emprego foi com idosos. Meu terceiro emprego, com idosos. E aí, eu comecei a entender por que eu dizia, na época da faculdade, que eu não trabalharia com idosos. Porque naquela ocasião, o olhar que eu tinha para a velhice era o olhar da velhice adoecida. Eu só conseguia ver o atendimento para o idoso que está doente. E eu sou de uma família extremamente longeva. O meu avô, a família do meu avô, é uma família muito longeva, de idosos ativos. Meu avô já é falecido, mas eu estava acostumada com idosos robustos, com idosos que saíam, que passeavam, que viajavam, que namoravam. Então, quando eu ia para o estágio, que eu via aquele idoso acamado, aquele idoso dependente, aquilo me causava um estranhamento. E aí eu comecei a estudar o envelhecimento, comecei a trabalhar no centro de referência do idoso e comecei a perceber as diversas velhices que existem. E aí pensando, como terapeuta ocupacional, eu poderia ajudar justamente para que as pessoas pudessem ter um envelhecimento mais ativo, mais saudável, essa longevidade mais com qualidade. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde que ela trabalha com o homem em atividade. O nosso objeto de cuidado, o nosso objeto de intervenção é o homem em suas diversas atividades cotidianas. Sejam aquelas atividades do autocuidado, do banho, da alimentação, do vestuário, sejam aquelas atividades mais instrumentais, preparar uma comida, administrar um medicamento, pagar uma conta, fazer uma ligação telefônica, fazer um planejamento orçamentário, que são atividades mais instrumentais, e também as atividades mais avançadas, né? Participar de grupos de convivência, ir para a escola, porque tem idosos que frequentam escolas, universidades, o trabalho, o lazer. Então, a terapia ocupacional, ela vai olhar para este homem em atividade. Todas as vezes que nós percebemos que existe algo que impacta esse desempenho ocupacional, como a gente chama, o terapeuta ocupacional ele pode intervir fazendo adaptações para que esse idoso possa ter ganho de funcionalidade. Ele pode fazer ações de estímulos para que esse idoso possa ter ganho no desempenho do raciocínio, do cálculo, do planejamento. A gente pode pensar em adaptações. Pena que na hora que eu sentei aqui, eu esqueci de buscar ali umas adaptações que eu tinha separado para lhe mostrar. Adaptações que a gente usa para que esse idoso possa ter mais independência, para cortar a unha, para tomar um suco. Se for fácil, se você quiser pegar, pode pegar, mostrar ao pessoal. Viu? Aí eu posso levantar assim e ir lá? Pode. Pode, vou buscar um minuto. Tá, que vale a pena. Pois é, estamos conversando aqui com Helena Pataro, terapeuta ocupacional, com a trajetória linda que ela vem desenvolvendo esse trabalho. E ela foi buscar aqui alguns equipamentos que são utilizados pela terapia ocupacional para facilitar, né, o desenvolvimento de atividades da vida diária da pessoa idosa, e muitas vezes não só idosa, né, mas das pessoas que têm algum tipo de limitação, proporcionando a eles todos uma maior autonomia, né, nas suas atividades. Então, ela foi ali buscar, eu disse que ela poderia sim ir buscar, porque eu acho que vale a pena mostrar esse tipo de... Oi, Helena! Desculpe. Nada. Pois é, essa conversa Então, assim, eu acho que vale a pena as pessoas verem, né, esse tipo de equipamentos que são utilizados também para a melhoria da qualidade de vida, da autonomia da pessoa. Sim. Então, aqui, assim, a gente precisa, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, nós falamos muito da questão da independência, para que esse idoso ele possa ser o mais independente possível na hora da execução das suas atividades cotidianas. Então, eu vou mostrar para você aqui uma adaptação, que eu vou suspender aqui ela para você ver, tá vendo aqui? Isso. Então, essa adaptação eu vou baixar um pouco, vou botar na mesa para você ver como ela pode facilitar esse idoso. Eu vou baixar um pouco, tá? Então, essa aqui é uma adaptação para que o idoso consiga fazer o corte de sua unha com independência. Então, tá aqui, ele mesmo. Deixa eu só consertar aqui, peraí. Ele mesmo, minha unha tá curta, então não vai funcionar porque minha unha tá curtinha. Mas aqui eu vou botar para você ver aqui, ó. Peraí. É que minha unha tá curta e não tá segurando minha unha. Peraí.
Esses Aqui. equipamentos, as indústrias já estão produzindo em larga escala? Esse daqui tem uma terapeuta ocupacional, ó. Aí, ó, ele consegue cortar a unha com independência. Ele bota aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Tá dando pra ver, Gal? Tá dando para ver, sim. Ó. E isso ajuda. Ei, tô nervosa. Isso é tudo feito com treinamento, né? Para que as pessoas possam Isso. saber. É porque minha unha tá muito curtinha, por isso que ele voou. Eu tenho aqui, Gal, uma outra adaptação que a gente usa para os idosos poderem, idosos que têm alguma dificuldade na apreensão, eles poderem fazer adaptação no copo. Peraí. Peraí que eu vou botar aqui para você ver. Só um minutinho. Tá. Então, aqui é uma adaptação que o paciente segura o copo. O idoso que tem uma dificuldade para fazer uma apreensão, ele consegue fazer com essa adaptação. Então, a gente vai, como terapeuta ocupacional, desenvolver adaptações para que esse idoso ele possa ter ganho na sua funcionalidade, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro para te mostrar. Idosos que gostam de jogar cartas. Esse aqui é uma escadinha. E aí a gente coloca para o paciente e ele consegue botar as cartas aqui. Ele tem um tremor e aí ele não consegue segurar. Então a gente pode colocar a escadinha na mesa, sim, aqui, e as cartas ficam aqui em cima e ele vai jogar com a família sem precisar ficar segurando as cartas. Então o terapeuta ocupacional, ele vai fazer adaptações para que a gente possa dar funcionalidade para esses idosos, para que ele ganhe funcionalidade, tá certo? Esse cortador de unha, nós temos diversos modelos. Eu comprei na mão de uma terapeuta ocupacional, ela vende, ela desenvolve esses produtos, e ela tem 2 modelos, ela tem esse e tem um outro. E aí eu ofereci para meu paciente, para ver o que ele se adaptaria melhor. O outro, para ele, foi melhor, é diferente desse. Ele enfia o dedo e com uma mão só ele consegue cortar. Esse ele precisa usar as 2 mãos, uma mão para cortar e outra mão com uma alavanca. Você vê que como eu só fiz com uma mão, ele voou aqui o negócio. Foi uma pegadinha aqui na nossa live. Mas assim, nós vamos trabalhar, Gal, tanto na área de saúde, na promoção, né, da saúde, quando a gente faz grupos de orientações de rotinas para esses idosos, para que essas rotinas sejam mais significativas, porque também a gente vive numa sociedade capitalista onde a gente tem que estar o tempo todo em atividade. E é preciso a gente reconhecer que essa atividade ela precisa fazer sentido para esse sujeito idoso. Então, o terapeuta ocupacional ele vai ajudar esse idoso a organizar sua rotina cotidiana com atividades que façam sentido para ele, para que possa melhorar a sua rotina ocupacional, que ele possa ganhar funcionalidade. Às vezes eu sou chamada por algumas famílias que me dizem assim: meu pai não quer mais fazer a barba, é uma agonia, ele não quer mais fazer a barba, a gente tendo que chamar alguém. Eu digo, durante a vida, ele fez a barba, ele fazia a barba dele? Não, ele ia para o barbeiro. Eu fiz, e por que agora na velhice ele vai querer fazer, se ele nunca fez, né? Então, assim, às vezes tem famílias que dizem, mas meu pai não ajuda nada na cozinha. Será que você, como TO, não podia orientar, organizar? Eu digo, mas ele nunca ajudou na cozinha. Então, assim, talvez para aquele, para um conta a história de vida, né, daquela pessoa, senão não vai evoluir nada. Né? Até exatamente. O propósito só vai acontecer, né, de criar um propósito, estimular um propósito, se tiver dentro da vocação dele, digamos assim, dos costumes dele, porque é muito difícil você implantar algo muito novo numa pessoa que já tem toda uma história de vida construída. Exatamente. E isso, muitas vezes, a família não percebe, né? Então, assim, a gente avalia, quando a gente recebe um idoso, nós avaliamos o que a gente chama de desempenho ocupacional. Aí, no desempenho, nós vamos avaliar quais são as áreas que estão impactadas. São áreas mais básicas, são áreas mais instrumentais, são áreas mais avançadas. Então, é um idoso que está com dificuldade para administrar suas finanças. Isso é uma atividade instrumental. Aí, nós vamos avaliar as áreas que são impactadas. Então, aí a gente vê uma atividade instrumental. Aí, nós vamos avaliar os componentes. O que são os componentes? Os componentes sensoriais, cognitivos, motores, psicológicos, que estão envolvidos naquela tarefa. Então, para
eu poder fazer uma administração financeira da minha casa, do benefício que eu recebo, da pensão que eu recebo, eu preciso ter alguns pré-requisitos. Eu preciso estar com o meu humor adequado, eu preciso estar com minha cognição adequada. Então, eu preciso entender onde é o impacto. Então, o impacto é nas atividades de administração da casa. Então, ele não está conseguindo pagar a conta em dia, a conta está ficando, estão vindo cortar a luz, estão vindo cortar a água, ele está esquecendo de comprar o remédio. Aí eu vou avaliar quais são os componentes que podem estar afetando ele não conseguir fazer isso. Pode ser um componente cognitivo, pode ser um componente emocional, pode ser um componente psicossocial. Então, assim, ele está com medo de sair. Pode ser um efeito de medicação? Pode ser um efeito de medicação, porque ele está tendo ali uma interação medicamentosa, está mais desorientado. Isso é o que a gente chama de componente. E um fator importantíssimo, que é chamado contexto do desempenho. O que é isso? Foi um idoso que a vida toda a mulher fez a administração das contas da casa. A mulher dele é que pagava o cartão, a mulher dele que pagava a escola dos meninos, a mulher dele que fazia as compras, a mulher dele que pagava tudo com o dinheiro dele. Essa mulher morre. E aí ele não sabe fazer isso. Então, às vezes, o impacto é por conta de um contexto que não favorece. Então, nós vamos fazer uma avaliação que ela envolve o tripé. A área que está afetada, ou as áreas que estão afetadas, os componentes que podem estar impactando e o contexto que esse desempenho está inserido. Que contexto é esse? Às vezes a gente recebe pacientes que já têm um diagnóstico, sei lá, ele sofreu um acidente vascular encefálico há 8 anos atrás. Ele tem lá uma hemiplegia importante, com contratura, com deformidade, ele já não tem uma amplitude articular, e aí a família diz, mas eu queria tanto que meu pai conseguisse pentear o cabelo. Ele tem um contexto da doença, de desempenho, que não vai favorecer ele ter ganho nesse membro que está plégico, porque já está há 8 anos ali com aquela contratura. A gente pode pensar numa adaptação para o outro membro, né? Uma mudança da dominância. Mas é preciso, quando a gente usa as atividades na TO, sejam elas atividades expressivas, atividades lúdicas, atividades socializadoras, o nosso foco sempre vai ser buscar este desempenho. Então, no momento que eu estou lá com o paciente, então eu vou dar um exemplo que eu fiz essa semana com o paciente. Ela estava querendo fazer a lista de supermercado. Ela não pode sair de casa, porque contra a pandemia, por conta de outras questões. E aí eu digo, vamos fazer a lista de supermercado, do que você precisa comprar. Aí ela fez, mas elas já sabem o que é que eu preciso comprar. Eu digo, não, elas não sabem, porque todas as vezes que eu chego, a senhora diz que está faltando alguma coisa. Então, vamos fazer a lista. Então, ela foi lá fazer a lista de supermercado. Quanto a senhora acha que tem de dinheiro para comprar esses itens todos? Aí fomos pesquisar na internet quanto custava a cebola, quanto custava o tomate, quanto custava mais ou menos a cenoura naquele supermercado que ela ia comprar. Fomos fazer o cálculo, né, de quanto mais ou menos de feira ela ia gastar. Ela ia dar o dinheiro para a moça que trabalhava na casa dela. Eu fiquei na casa, o supermercado é bem perto da casa dela. A cuidadora fez as compras, trouxe. Nós fomos ver item por item quanto custou. A pena é que agora os sacos das coisas não vem mais a etiqueta com os valores, né? Vem só, vem só o saco pesado. É código de barra aí, não vê? Não vê mesmo, né? Porque pesa lá no caixa. E aí nós fomos olhar se aquele planejamento que ela estava fazendo, de quanto ela ia gastar, de quanto de fato foi gasto, se de fato estava adequado. Então, essa atividade tem que sentido? Tem sentido dar independência para essa mulher, tem sentido dar autonomia para essa mulher, para não ficar sempre na dependência de que alguém escolha qual a salada que ela vai comer, qual a sopa que ela vai tomar. Então, nós vamos trabalhar nas perspectivas de promoção, de tratamento. Então, no caso dessa idosa, é uma idosa que tem um quadro demencial inicial, então a gente trabalha com a parte de tratamento e com a parte também de reabilitação. Então, no momento que eu ofereço para um paciente meu uma adaptação como essa, para o copo, né, eu estou fazendo um trabalho de reabilitação, porque ele não vai depender de alguém para levar o copo até a boca. Ele vai conseguir, mesmo com a hemiplegia, trazer o copo para beber. Essa adaptação daqui, ela tem uma coisa bem bacana. Não sei se vocês estão vendo, ela tem uma pontinha aqui que é para lápis. Tá vendo a pontinha? A gente pode fazer uma colocação de lápis aqui e o paciente que está com dificuldade na coordenação, na motricidade fina, ele vai fazer a escrita,
né? Deixa eu botar aqui do lado certo. Ele vai fazer a escrita com a mão da forma que ele consegue. Então, nós vamos pensar em estratégias de adaptações. Eu tenho, assim, eu já fiz adaptações. Esses aqui são materiais mais sofisticados, né? Mas a gente faz adaptações também de baixo custo, Gal. Uma dica que eu dou sempre para as famílias. Quem não pode ter sabonete líquido para tomar banho e o idoso tem alguma dependência, alguma limitação, pode perfurar o sabonete, prender esse sabonete com um elástico ou com um nylon mais grosso, com cordão, e isso ficar no pescoço do idoso enquanto ele toma banho, porque evita que o sabonete caia no chão. Isso é uma adaptação que nós pensamos, né? Isso tem que ser pensado de acordo com a necessidade do sujeito. Não significa que todo idoso vai ter que ter o sabonete lá furado, tá, minha gente? Adaptações na escova de dente. Então, você tem aquele idoso que teve lá uma hemiplegia, ele não consegue fazer mais, não tem mais uma amplitude. Então, a gente faz uma adaptação no cabo da escova de dente para que ele consiga fazer a escovação do dente com mais independência. Então, assim, a gente vai trabalhar... Além dessas funcionalidades, vocês também trabalham com a parte cognitiva, com jogos, exercício, estimulação? Sim, a reabilitação cognitiva é uma área que nós trabalhamos muito, né? Até porque, como nós fazemos a análise de atividades, né, como terapeutas, tem uma matéria na faculdade que é chamada Metodologia da Terapia Ocupacional, onde a gente aprende a analisar as atividades. Então, o trabalho da terapia ocupacional, ele pode, na área da cognição, ser para estímulo para aqueles idosos que não têm um declínio cognitivo importante, para aqueles idosos que não têm um quadro demencial. Então, com atividades que sejam significativas, desafiadoras, estimulantes, para que esse idoso mantenha suas funções cognitivas preservadas. E o que são suas funções cognitivas? Atenção, cálculo, planejamento, orientação temporal, orientação espacial. Então, no momento que eu tenho uma live com você marcada tal horário, eu preciso me planejar para estar pronto naquele horário que você combinou. Isso é cognição. No momento que eu escolho a roupa para vestir, para ir numa igreja, para ir numa praia, para ir num parque, isso é cognição. Eu preciso usar um repertório de informações para escolher aquela roupa que eu vou usar para aquele lugar. Então, nós vamos ter intervenções de formas preventivas, né, nos grupos de estimulação para idosos que não têm déficit, e também estimulação cognitiva na perspectiva de reabilitação cognitiva, que aí a gente vai usar estratégias mais densas, estratégias que são mais direcionadas. E aí eu chamo a atenção, Gal, que a gente tem visto muitas coisas voltadas à reabilitação cognitiva. Coisas que eu, como gerontóloga, muitas vezes me assusto, porque são coisas que eu considero, às vezes, até iatrogênicas para aquele idoso, né? Então, o fato de você botar um idoso para pintar um ursinho, uma estrelinha, uma florzinha, né? Isso não está ajudando esse idoso. Primeiro que você está infantilizando esse idoso, você está desconsiderando a historicidade desse idoso. Então, a atividade, para ela poder ser considerada a estruturação de uma reabilitação cognitiva, ela precisa ser um paciente muito bem avaliado do ponto de vista cognitivo, quais são as áreas que ele tem prejuízo, como é que eu vou, quais atividades eu vou poder oferecer que tem a ver para ele, porque assim, um exemplo, eu posso trabalhar com um paciente que ele está lá com dificuldade na linguagem. E aí eu digo, então eu vou usar uma palavra cruzada. Ele odeia a palavra cruzada. Essa atividade não tem sentido nenhum para ele. Então eu posso usar uma linguagem, né, a escrita, com uma outra forma que não seja a palavra cruzada. Eu posso utilizar, então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é fantástico. Ele tem uma demência vascular e ele adora música. E ele gosta de músicas internacionais. E eu, gente, não sei falar nada. Só sei o básico, o verbo to be. Então, assim, foi um desafio para mim como terapeuta, né? Ofertar músicas, letras de músicas, poesias em inglês, porque é o que ele gosta. Então, assim, o repertório deles é Beatles, aquela Winnie House. Então, assim, ele tem um repertório todo sofisticado. E eu fui ter que aprender essas músicas, né? Ele virou para mim uma vez e fez assim, você já ouviu falar em Santana? Aí eu fiquei, meu Deus, Santana. Aí ele foi me contar a história de Santana, que é um guitarrista, que é filho de não sei quem, que é não sei o quê. Então, assim, todo o trabalho de reabilitação cognitiva desse idoso é pautado no repertório que ele tinha anterior ao quadro demencial, nas músicas que ele gosta,
no idioma que ele gosta, é inglês. Para mim, está sendo um desafio. Às vezes eu levo um dicionáriozinho assim. E aí você consegue resgatar um pouco, né, daquela memória que ainda se detém com eles, né? Porque a memória recente ela termina Sim, perdendo. sim, sim. Agora, Eu vou. são tantas informações, tanta coisa interessante que a terapia ocupacional favorece ao paciente. Aí eu estou, a pessoa idosa, agora eu queria fazer pergunta. Como as pessoas têm acesso a um terapeuta ocupacional? Existem serviços? É só privado? O SUS oferece terapia ocupacional? As pessoas, de repente, estão aqui nos assistindo, estão se identificando, gostariam, e onde buscar um terapeuta ocupacional? Esse é um nosso problema hoje, Gal. O nosso curso de terapia ocupacional, ele foi fechado aqui no nosso estado. Ele, em 2021, ele vai reabrir, a gente já sabe, né? Com fé em Deus, ele vai reabrir no próximo ano. Então, o que nos alegra muito, porque a Oxigena traz novos profissionais para o mercado. Nós temos profissionais trabalhando no SUS, sim. Nós temos terapeutas ocupacionais, assim, poucos terapeutas ocupacionais atendendo de maneira, assim, em multicentros, em policlínicas, nós temos pouquíssimos, tá? A maioria dos terapeutas ocupacionais do SUS, que atendem idosos, assim, na atenção básica, nós temos nas equipes de NASF, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Em Salvador, né, nós temos nas equipes de NASF, todas as equipes de NASF têm terapeutas ocupacionais que atendem. Na média complexidade, nós temos nos centros de referência, nos CREASE, que é o Centro de Referência do Idoso, no CEPRED, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, o Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência. Nós temos terapeutas ocupacionais no CIAV, né, no Núcleo de Prevenção de Suicídio e na rede hospitalar. A rede hospitalar hoje é a rede que mais possui profissionais terapeutas ocupacionais, porque no momento de uma hospitalização, você tem uma ruptura da rotina dessa pessoa. E quando você tem uma ruptura de rotina, você precisa reorganizar essa rotina. E aí o terapeuta ocupacional, ele vai auxiliar esse sujeito a passar pelo processo de hospitalização de uma maneira menos sofrida. O terapeuta ocupacional pode ajudar nas adaptações também para que esse idoso possa ter, essa pessoa hospitalizada, possa ter melhor desempenho mesmo das tarefas, que não fica a pessoa lá dando a comida na boca, trocando a roupa dele, tirando a roupa dele, ele treinando para que ele possa ter ganhos nas atividades de vida diária. Helena, Uma outra coisa que os planos de saúde contemplam a terapia ocupacional? Então, alguns planos de saúde, sim, já contemplam a terapia ocupacional. Outros, eles fazem com reembolso. Então, um exemplo, eu atendo pacientes particulares que o plano de saúde reembolsa para a família esses valores. Alguns planos já possuem terapeutas ocupacionais no conjunto de seus atendimentos, entendeu? Alguns pacientes meus, eu não atendo por plano, mas eu tenho colegas que trabalham com plano de saúde e que o plano cobre as sessões de terapia ocupacional. Como para mim, nesse momento, assim, eu tenho um horário muito reduzido de atendimento, né? Eu converso muito, então meu atendimento nunca é um atendimento de meia hora, um atendimento que se prolonga. Então eu não tenho condição de atender pelo plano, mas eu entendo que assim, nós precisamos avançar sim, porque nós temos muitos, agora, muitos terapeutas ocupacionais que atendem idosos, atendem em particular. Nós temos aqui em Salvador, né, na Bahia, muitos bons terapeutas ocupacionais, especialistas, muitos terapeutas voltados para a área de reabilitação cognitiva, isso é muito bom. Terapeutas ocupacionais que trabalham na área de saúde mental, para idosos com depressão. Terapeutas ocupacionais que têm um enfoque mais na área neurológica, trabalhando com métodos de Bobat, então, para trabalhar também. Então, isso é o campo de atuação da terapia ocupacional, é um campo vasto, né? E eu falei apenas da área de saúde. E na área social, nós temos também a atuação de terapeutas ocupacionais em instituições de longa permanência. E aí, assim, eu fiz uma live, tem mais ou menos umas 2 semanas, falando da atuação do TO numa ILPI. E aí, assim, a gente viu que, a gente discutiu, assim, eu fiquei muito feliz porque foi uma live para o Brasil todo, e em muitos estados, em muitas cidades, nós temos terapeutas ocupacionais atuando nas ILPIs, porque o terapeuta, ele vai ajudar a uma rotina de atividades que vai melhorar o funcionamento institucional,
melhorar o funcionamento desse idoso nessas atividades do dia a dia, realizar atividades que façam sentido para esse idoso, de forma que ele ganhe funcionalidade, porque o objetivo maior não é ocupar esse tempo, porque ocupar o tempo qualquer pessoa faz. Eu faço, você faz, minha mãe faz, meu marido faz, meu filho faz. A gente consegue ocupar o tempo de qualquer pessoa. Porém, essa ocupação, para nós terapeutas ocupacionais, ela tem um sentido de trazer significado para a vida, de trazer sentido para a vida. Então, eu estava outro dia atendendo um paciente, e aí eu pedi para ele pegar um álbum de fotografias dele, né? E aí ele disse, eu não quero ver esse álbum de fotografia. Eu fiz, mas o que aconteceu? Ele fez, não, eu não me lembro mais quem é mais ninguém aqui nesse álbum. Eu não lembro mais quem é ninguém, eu só lembro quem sou eu e quem é minha mulher. E aí nós começamos a conversar sobre as roupas que estavam naquelas fotografias, começamos a conversar sobre se tinha mais idosos, se tinha mais crianças, começamos a fazer uma descrição do que ele conseguia enxergar na fotografia. Ao final do atendimento, porque aí não é só pegar a foto e escrever o que está vendo, né? A gente vai fazendo todo um caminho cognitivo com ele, até ele conseguir fazer as associações e entender que lugar era aquele. Aí, depois, assim, de um tempo do atendimento, ele fez, eu já sei. Essa foto foi no meu casamento. Aliás, não, eu não podia até casar com essa cara aí, né? Essa cara já tá mais velhinho. Eu acho que foi bodas de prata. Aí eu, então... Aí a mulher ficou toda feliz, a esposa, né? Ele lembrou. E aí eu fiz, o senhor fez bodas... O contexto da época, né? E aí vai trazendo aquela memória. Exatamente. Então, isso é você poder conduzir a atividade terapeuticamente. Porque eu poderia chegar e dizer assim, olha essa foto, descreva para mim o que é que o senhor vê, onde o senhor está. Então, assim, naquele momento, e ele estava super resistente, né, a fazer a atividade. E no final das contas, no atendimento seguinte, quando eu cheguei lá, ele fez assim, eu tenho uma surpresa para você. Mas qual é a surpresa? Ele, como ele mexe com o computador, ele imprimiu etiquetas com números. Todas as páginas do álbum, ele numerou de 1 a 50, se eu não me engano. E ele está, dia após dia, conversando com a família sobre aquelas fotos. E aí ele comprou um caderno, a família comprou um caderno para ele, e ele escreve, página 1. E aí ele escreve coisas sobre aquilo. Aquilo, para mim... Um ganho profissional. Eu fiquei de uma alegria, Gal, porque, assim, um homem que não queria nem tocar na fotografia, há uma relação conflituosa entre os filhos, ele e a esposa, porque ele está esquecendo, então as pessoas ainda não dão conta dessa questão do esquecimento dele. E aquela fotografia, aquele álbum, está sendo o elo para chamar, para agregar as pessoas que moram ali. Aí, então, isso para mim... Se vem uma pessoa despreparada, que não seja um profissional, não muito estaria dizendo, mas não lembra, seu fulano, é esse. Daqui ele virava o rosto, ele já não sabia mais quem era quem de novo. Né? Então, exatamente. É um trabalho, né, de reconstrução, digamos assim, da organização mental. Exatamente. E poderia dizer assim, o senhor não quer ver a fotografia? Não, então tudo bem, deixa para lá, vamos fazer outra coisa. É claro que eu não vou insistir quando eu vejo que aquela atividade está causando algum desconforto, né, para aquele idoso. Mas naquele caso específico, eu percebia na avaliação, porque a gente avalia o sujeito na atividade. Não é a atividade sozinha, é o sujeito em atividade. E aí eu percebia que ele queria olhar, mas ele não estava dando conta de não saber que lugar era aquele, quem eram aquelas pessoas. E ele começou a fazer descrições. Aqui parece ser um banco de madeira. Onde é que tem? Aí eu perguntei, onde é que tem um banco de madeira? Ele, na igreja. Eu fiz, pois é, como as pessoas estão vestidas? Então, fazendo toda uma narrativa, construindo com ele essa narrativa. Então, assim, a busca de sentidos, de reconstruir suas histórias a partir das atividades, ganhar desempenho, treinar atividades de vida diária, que aí é uma coisa que eu queria chamar a atenção. O treino de atividades de vida diária é um procedimento que é ato privativo da TO. E a gente, por que é um ato privativo da TO? Porque a gente precisa analisar esses componentes que estão envolvidos, o contexto que está desenvolvido. Então, para a Dona Maria escovar o dente, pintar o cabelo, vestir uma roupa, o treino das atividades de vida diária só pode ser feito por terapeutas ocupacionais. Então, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque eu tenho visto, hoje com a era da informática, da internet, a gente vai vendo
muitas coisas. E eu digo assim, gente, olha só, esse é um campo da terapia ocupacional, regulamentado, o Conselho Federal tem normativas que falam sobre isso, e a gente observa profissionais treinando AVDs. Então, eu quero chamar a atenção que o treino de AVD é um ato privativo, né, dos terapeutas ocupacionais. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em equipe, porque eu acho que a gente só faz alguma coisa boa quando a gente faz em equipe. Porque é o núcleo de saber de um, o núcleo de saber do outro, o núcleo de saber do outro, que somando tudo faz uma coisa bacana. Mas, além de reconhecer a importância de cada categoria, é preciso reconhecer os limites que cada categoria. Tem momentos que a gente vai se cruzar, se interconectar, tem momentos que a gente vai se assim sombrear, porque é importante para a condução, mas é preciso que a gente garanta tecnicamente a condução pelo profissional que está habilitado para aquela tarefa. Então, assim, eu penso que a gente tem muitos bons profissionais, infelizmente, nós não somos acessíveis a todos. Eu atendo no SUS, e me orgulho muito de dizer, Gal, que eu atendo em posto de saúde, e atendo particular também. O mesmo atendimento que eu faço para um idoso particular, que paga o meu atendimento para eu ir na casa, é o mesmo atendimento que eu faço no posto de saúde. A atividade é a mesma, os recursos são os mesmos, até porque sou eu que compro, né? Porque eu não tenho acesso a esse material, então eu que compro o material, então é o mesmo material. Assim, eu me orgulho muito de fazer um trabalho, e tantas terapeutas ocupacionais que trabalham no SUS também fazem isso, né? No CREAS, nós temos terapeutas ocupacionais, eu não atendo na assistência no CREAS, eu trabalho na parte administrativa, mas, assim, na unidade de saúde da família que eu trabalho, eu atendo os pacientes. Então, eu faço grupo de memória, eu tenho grupo de orientação a cuidador, visita domiciliar, igualzinho como eu faço naquela casa do Itaigara, eu faço lá no bairro periférico que eu trabalho. Agora, Eli, né, você trouxe uma questão muito importante, essa coisa do limite, né, do espaço profissional de cada um. A gente sabe que a gerontologia é uma ciência extremamente abrangente, né, que é multidisciplinar, que agrega várias áreas de conhecimento, e é bom que seja assim, porque a gente consegue enxergar o indivíduo como um todo, né, e a importância de cada um. E é bom que a gente sinalize realmente o que cabe, porque quando é área de domínio, é porque você estudou, você se aprofundou, você pesquisou e tem um domínio daquilo, não com uma forma mecânica de um treinamento, mas um entendimento do porquê que aquilo está fazendo. Você, enquanto TO, desde o início, né, enveredou pela questão do envelhecimento, você fez uma especialização em gerontologia. Aí eu queria saber rapidamente o que a gerontologia contribuiu na sua formação? O que é que você destacaria dentro da especialização de gerontologia para a terapia ocupacional e isso lhe dando maior instrumento ainda para trabalhar com a pessoa idosa? A importância da formação. Eu vou fazer de formada no final do ano 19 anos, tá? E aí, assim, o que eu penso, Gal, é que a minha formação, embora tenha sido uma formação assim muito qualificada na terapia ocupacional, nós tivemos ainda alguns limites em relação ao olhar para o envelhecimento. Eu tinha uma professora maravilhosa de saúde do idoso, maravilhosa, que era uma pesquisadora, assim, que ela ia além da questão clínica, orgânica, mas nós estávamos inseridos num modelo muito biológico. Então, quando eu fiz a formação em gerontologia, eu conseguia olhar para a velhice, não é à toa que eu tenho um Instagram chamado que é Projeto Velhices, eu consegui olhar para as diversas velhices que são possíveis. A gerontologia me trouxe a possibilidade de olhar para esse sujeito de uma maneira holística. Quando a gente fala de uma forma holística, não é de uma maneira fantasiosa, não. É olhar para essa velhice do ponto de vista da sua história social, como essa pessoa se tornou velha, né? Que mãe ela foi, que pai ela foi, que filho ela foi, que avó ela é. É pensar na carga biológica que esse idoso, né, carregou ao longo da vida. Então, a gerontologia me trouxe uma dimensão de amplitude, olhar para o sujeito de uma maneira mais ampliada, inserido num contexto social, num contexto político, num contexto econômico, para além da hemiplegia, para além da demência, para além da doença de Parkinson, para além da osteoporose, para além da depressão. Então, não que a minha formação tenha me trazido para um olhar da doença,
mas por estar inserido num contexto muito biomédico, a gente acaba estudando de fato as estruturas, a gente acaba estudando de fato o olhar mais biológico Que é mesmo, importante orgânico, também, né? Para você que é poder. importante, fundamental, necessário. Mas talvez por estar ainda muito jovem e com esse olhar muito carregado para a questão orgânica, eu fico assim pensando, se eu estivesse naquele abrigo hoje, que eu fiz o estágio, que eu fiz a prática, o que é que eu teria feito hoje? Eu sempre me faço essa Com pergunta, assim, eu teria certeza, feito, muita coisa a mais. Um olhar né? diferenciado. Com certeza. Então, assim, a gerontologia, ela traz uma lupa, ela traz um farol para a gente, assim, para olhar para esse velho dinâmico, para esse velho que a gente vai olhar que vai ter aquele velho que vai, a gente vai atender o velho que está acamado, a gente vai atender aquele velho que está no meio do caminho, e a gente vai atender aquele idoso que está aí, ó, serelepe, passeando, curtindo a vida, né? Agora na Inclusive pandemia até que também nem tanto. as velhices, né? As velhices, as As diversas, velhices. né? Exatamente. Helena, a gente está quase chegando ao fim da nossa conversa, tá? Eu acho que a gente vai, E né? eu achei que não ia ter tanta coisa para conversar. E eu ainda teria tantas coisas aqui para falar contigo. Hoje a gente tem, vamos tentar resumir um pouco, mas a gente tem um contingente de pessoas idosos que moram sós, né? E cada vez mais crescente, né? E a velhice a gente sabe que não é doença, mas tem aquelas perdas naturais, biológicas, fisiológicas, né? É, como a gente poderia ajudar para manter o máximo essa pessoa nessa sua autonomia, nessa sua independência, de morar só? Porque às vezes vem aquele lapso um pouco de memória, que não é uma demência, mas é aquele esquecimento de tomar aquele remédio, aquele esquecimento de fazer alguma coisa, de pagar aquela conta. Como terapeuta entra aí a nível de organizar a casa, no sentido de instrumentos para fazer aquela lembrança, para ele manter a vida dele do jeito que está, porém com mais segurança nas suas atividades. Então, para os idosos que sabem ler, que são alfabetizados, eu oriento sempre o uso de agendas, de blocos, de post-its, de lembretes, né? A gente está numa vida assim muito corrida, a gente precisa registrar as coisas, né? Então, quem pode ter uma agenda, quem pode ter um bloquinho, se não puder ser um bloquinho, um papel onde você, ao acordar, você possa fazer um registro do que você tem que fazer durante o dia. Então, eu preciso hoje ligar para minha filha, eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso. Então, é o registro da sua rotina do dia. E ao longo do dia, você pode ir ticando essas coisas que você tem para fazer hoje, do que você tem que fazer amanhã, do que pode ser colocado para o final de semana. Calendários, né? A gente vive nas casas hoje sem calendários, minha gente. Tudo está agora na mão do celular. Então, assim, né? Eu costumo dizer que casa de idoso tem que ter calendário, tem que ter folhinha, sabe? Para você olhar. Tem que ter um relógio para você olhar e bater o horário. Ah, ali está 10 horas, é 11 horas. Então, assim, é você colocar elementos na sua casa que vai lhe dar pistas, né? De que dia é hoje, de que horas são, qual é o mês que você está. Então, isso são lembretes que você pode colocar. Com a tecnologia, nós temos também o uso do celular. Então, a gente pode usar o celular como lembretes. Então, hoje nós temos agendas eletrônicas. Então, eu tenho idosos que a gente trabalha com agenda eletrônica. Então, a gente coloca lá 10 horas do dia tal, consulta com o neurologista, aula de pintura, aula de pilates. Então, o celular também vai apitando e vai dizendo, né? Então, a gente pode organizar a rotina assim, com lembretes, com avisos, com post-its, com escritos, e uma atividade que é fantástica para quem sabe ler e escrever é a leitura e a escrita, sabe? Então, toda vez que esse idoso estiver lendo um livro, é bom que ele faça pequenas sínteses do que ele está lendo. Então, ele está lendo lá um livro de poesias. Então, ele poder escrever um pouco sobre aquilo que ele está lendo. Ele falar com alguém sobre o que ele entendeu daquela poesia. Para além dele declamar, dele ler a poesia, ele diz, olha, eu li uma poesia que falava de borboletas, borboletas no jardim, tá? Então, assim, assistir um jornal, um noticiário, e poder conversar com, mas ele mora sozinho, tem um filho, tem um vizinho, tem alguém que você possa buscar esse apoio para conversar. Então, mantenha a sua cabeça em atividade.
tá? E Muitas aí, assim, vezes, muitas vezes as pessoas se queixam de um esquecimento e começam a dizer, ixi, tô de Alzheimer, né? Rotula logo, se autorrotula muitas vezes. Mas às vezes é a falta o quê? De organização mental, de uma concentração, uhum, de atenção. preocupações. Eu li e não me lembro mais, porque você não leu atento aquilo que estava escrito, né? A gente lê também com pensamento e outras coisas. Então, é preciso exercitar isso. Usar marca-texto, usar lápis para ler, né? Eu sempre digo para os idosos, quando você estiver lendo, pegue o marca-texto, vá marcando as palavras que te chamam mais atenção. Aquela palavra que você não sabe o sentido, vá no dicionário buscar. Ou então no celular, eu sempre ensino para meus pacientes buscar no Google, né? Então, eu digo para eles, quando vocês pegam no Google, eu boto, ok, Google. Aí, quando o Google responde, como posso te ajudar? Você diz, o que significa política? E aí, então, assim, eles adoram. Ela ainda não sabia que existia isso. Eu digo, existe, né? Então, assim, é você fazer coisas que façam sentido para você e coisas que sejam desafiadoras. O cérebro da gente precisa ser desafiado. As atividades que são muito acomodadas, elas tendem a não fazer os estímulos adequados. Então, assim, faça coisas diferentes, se permita inovar, se permita se desafiar, fazer coisas que não estão no script do seu dia. Sair da Isso rotina, ajuda. né? Sair da rotina. Sair da rotina. A rotina ela é importante porque ajuda a organizar, mas a rotina precisa ser desafiadora. Você precisa. Você não pode saber que todo dia de manhã você vai comer. Tomar café da manhã com café, com leite, banana da terra e ovo. Um dia não bote banana da terra, bote inhame, coma uma raiz que você não está acostumada a comer. Porque faça uma receita diferente. Eu gosto mesmo de frango assado, tá? Mas faça um molho diferente, um molho de laranja. Pesquisa na internet um molho de laranja, um molho de mostarda, um molho de alguma coisa, para dar um sabor diferente àquele. Isso traz estímulos. Comer comidas diferentes traz também estímulos gustativos, porque os nossos canais sensoriais, eles são a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então, na hora que eu como uma comida diferente, o meu cérebro diz assim, o que é isso que eu estou comendo? O que está chegando aqui? Então, é buscar inovações, é buscar desafios, é buscar se estimular e estar em atividade. Muito bom, tanta dica, meu Deus. Leina, está chegando realmente no final desse bate-papo. Assim, eu queria muito lhe agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, essa empolgação que você tem com sua profissão. A gente sente que é com o maior prazer, com amor e com conhecimento, acima de tudo. Não adianta a gente fazer só por amor, né? O amor é muito importante, é essencial, mas sem o conhecimento aliado para atuar, a gente não consegue fazer algo realmente que seja produtivo, que atinja os nossos objetivos profissionais também. Então, eu queria lhe parabenizar, lhe agradecer. Eu acho que foi muito bom, tantas dicas dadas, mas eu queria ainda lhe fazer uma questão que você pudesse colocar aqui para todos nós. No último dia 1º de outubro, né, é o dia considerado internacional e nacional da pessoa idosa. Para você, Helena Pataro, terapeuta ocupacional, gerontóloga, o que significa o 1º de outubro? É um dia de celebrar e um dia de lutar. É um dia de celebrar porque é um dia de celebrar a vida. Só não vai ficar velho quem morrer antes. Então, a gente tem que comemorar, sim, celebrar a velhice. Mas é um dia de luta. A luta pela dignidade das pessoas idosas, a luta por direitos, a luta pela efetivação de políticas, a luta por um olhar menos preconceituoso, né? O idadismo está aí, né? O preconceito contra a velhice. 74% das mortes por Covid no nosso estado foram de pessoas idosas. Então, isso nos entristece profundamente. Então, o 1º de outubro é um dia que marca para mim a alegria de comemorar, de celebrar a vida, de saber que a gente está envelhecendo cada vez mais, que a gente tem mais idosos na nossa sociedade, e isso é fruto de conquistas sociais, mas é um dia de luta. É um dia da gente levantar, sim, a bandeira e dizer, os idosos precisam de efetivação de políticas. Os idosos não precisam de assistencialismo, eles precisam da defesa dos seus direitos. Então, eu acho que é um sentimento misto de alegria, pelo que eu já falei, mas também, assim, de inquietação e de indignação diante de muitas coisas que a gente vê. Né? Então, eu acho que nós temos que celebrar sim. Eu vi muitas mensagens, vamos celebrar o quê? Vamos celebrar sim. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a velhice.
Mas a gente não pode fechar os olhos, botar uma venda e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Precisa melhorar e muito. Então, eu acho que é isso. Para mim, é um dia de muita alegria e de muita luta. Eu acho Não, que são não essas as partes. podemos negar as conquistas, até a própria conquista da longevidade, né? Isso é uma coisa que Exatamente. estamos vivendo mais. Mas a luta permanece para ter uma vida longa com dignidade, com respeito, com acolhimento, né? Com participação efetiva, social, né? Exercitar sua cidadania enquanto pessoa idosa, né? Lutar Uhum. juntamente com os profissionais pela política da pessoa idosa. Então, eu acho que realmente concordo com você, é um dia de celebrar, sim, mas de continuar com a luta que é para a vida toda, para a sociedade como toda, porque quem está hoje jovem vai envelhecer. Então, eu sempre digo que a gente Uhum. precisa lutar para uma sociedade como toda. Helena, queria lhe agradecer mais uma vez, obrigada, viu? Parabéns, muita gratidão. Obrigada. Estamos aí juntas nessa luta aí pela efetivação do Verdade. idosa e por essa gerontologia mais atuante, mais presente. Fico muito feliz, Gal, de poder estar aqui com você. Um beijo grande. E você sabe de toda a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua energia, sua bateria 220 altamente recarregável. Ela não acaba assim, sabe? Ela vai se recarregando, viu? Mas é essa Sou sua fã. motivação, né? Beijo, meu amor. Muito obrigada. E vocês que estão Beijo. aqui, aguardem novas conversas com o especialista. Um beijo para vocês. Tchau, Lena.